Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 40 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde a uma questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão lida com os conceitos sobre absorção de calor por sólidos e líquidos, ok? A questão 40 diz o seguinte: calcule o calor específico de um metal a partir dos dados a seguir. Um recipiente feito do metal tem uma massa de 3,6 kg e contém 14 kg de água. Um pedaço de 1,8 kg do metal, inicialmente a temperatura de 180 graus Celsius, é mergulhado na água. O recipiente e a água estão inicialmente a temperatura de 16 graus Celsius e a temperatura do final do sistema, termicamente isolado, é 18 graus Celsius. Então, pessoal, para encontrar o calor específico desse metal não especificado, nós vamos utilizar os dados na questão que envolve as massas e as temperaturas. Como os materiais envolvidos são feitos do metal ou água e sabemos o calor específico da água, então ajustando as equações e isolando o calor específico, vindo do conceito de que o sistema está termodinamicamente isolado, consequentemente não troca calor com o ambiente, com a vizinhança, e as trocas de calor acontecem internas ao sistema. Então, o que acontecerá é que esse metal introduzido na água, da qual é contida dentro de um recipiente feito desse mesmo metal, eles vão, depois de um certo tempo, atingir o equilíbrio na temperatura de 18 graus Celsius. Tá certo? Então, vamos esquematizar aqui o problema. Ele inicialmente no tempo zero, tanto a água quanto o recipiente de metal, ele estava a temperatura de 16 graus Celsius. Então, esquematizando aqui o recipiente de metal, a massa desse recipiente de 3,6 kg e a massa de água 14 kg. E aí, nós introduzimos esse metal, aqui representado por essa barra cinza, esse pedaço de metal com massa de 1,8 kg, que inicialmente tinha 180 graus. Então, o sistema como um todo vai atingir um equilíbrio térmico e ficar na temperatura de 18 graus Celsius, como ilustrado aqui. No equilíbrio térmico, a temperatura final de todos, do pedaço de metal, do recipiente de metal e da água, a temperatura final será 18 graus Celsius. Então, os calores envolvidos aqui, não teve nenhum calor de transformação, não teve nenhuma transição de fase, apenas a troca de calor para a variação de temperatura. Então, vamos usar aquela relação que dá que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá certo? E faremos isso para o recipiente, para o pedaço de metal e a água. Então, a soma de todos esses três calores tem que ser zero, porque o sistema está termicamente isolado, não tem troca com o ambiente, tá certo? Então, como eu mencionei, como o sistema está termodinamicamente isolado, então não há troca de energia com o ambiente, tal que a soma das transferências de calor interno do sistema é zero. Então, matematicamente, temos que Q de A mais Q de M mais Q de P é igual a zero, onde Q de A é o calor respectivamente relacionado com a água, o Q de M com o recipiente de metal e o Q de P com um pedaço de metal, ok? Onde cada um desses termos, dando cada um desses termos para a água é a massa da água de 14 kg, o seu calor específico, que é tabelado, vezes a diferença da temperatura final menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial, tanto da água quanto do recipiente de metal, era a mesma, de 16 graus Celsius. Mas por hora, estou indexando isso como T de I de A, tá certo? Temperatura inicial da água. Agora, para o recipiente feito desse metal, temos que ser a massa do metal vezes o calor específico do metal, que
pretendemos determinar, vezes a diferença de temperatura. A temperatura final, que no caso é os 18 graus Celsius, e a temperatura inicial do recipiente, que é a mesma da água, de 16 graus Celsius. Para o caso do metal, de maneira equivalente, temos a massa do pedaço de metal, vezes calor específico do pedaço. Esses dois calores específicos são os mesmos, mas aqui eu estou rotulando assim, para daqui a pouco eu dizer que eles são os mesmos. E vezes a diferença das temperaturas, temperatura final menos a temperatura inicial do pedaço de metal, que era 180 graus Celsius. E destacando, como eu mencionei, né, as temperaturas inicial da água do recipiente, essa mesma temperatura de 16 graus Celsius, e no caso do metal, a temperatura inicial de 180, e lembrando que, como eu mencionei, que esses calores específicos são o mesmo, que eu vou estar rotulando só como C de M, ok? Então, porque tanto o pedaço de metal quanto o recipiente são feitos do mesmo metal que nós queremos determinar o calor específico. E aí, se nós combinarmos as equações 1, 2, 3 e 4, né, dos calores, somarmos, vamos ter isto, né? Então, está aqui o referente à equação de número 2, esse é a equação de número 3 e esse é a equação de número 4, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, como queremos determinar o calor específico desse metal, o que a gente vai fazer é, vou só substituir esses dados aqui na equação de número 4, nem os valores não, só vou substituir inicialmente só que C de P é igual a C de M e que T de I de R é igual a T de I de A, ok? Então, fazendo isso, então, esse camarada aqui, como é o mesmo desse, que é o que queremos colocar em evidência, né? Então, para depois isolarmos, então colocando ele aqui em evidência e depois só multiplicando por o produto desse termo vezes o produto desse, ok? Então, está aqui esse termo e o outro termo. Então, feito isso, vamos isolar o C de M. Então, esse termo vai passar para o lado direito. Então, vai aparecer um T de I menos T de F, tá? Porque vai ter o sinal de menos, né? Então, tem que inverter, eu inverti dentro da diferença das temperaturas. E aí, esse outro termo passa dividindo. Então, isso vai resultar C de M é igual a MA C de A vezes T de I menos T de F dividido por M de M vezes T de F menos T de I mais M de P vezes T de F menos T de I de M, ok? E agora, basicamente, é substituir os valores dados na questão das temperaturas e das massas e sabendo que o calor específico da água é 4.190 joules dividido por quilograma vezes Celsius. Então, daí, substituindo esses valores das massas, né, a massa da água, voltando para o esqueminha do começo, a massa da água é de 14 kg, a massa do metal de 3,6 e a massa do pedaço de metal 1,8, ok? Então, lembrando disso, do esquema. Então, aqui eu substituí essas massas que eu acabei de mencionar para vocês, o 14, o 3,6 e 1,8. O calor específico da água está aqui de 4.190 joules dividido por quilograma vezes Celsius. E as temperaturas, né? A temperatura final do sistema que, quando entra em equilíbrio, 18 graus Celsius, temperatura inicial do recipiente e da água, 16 graus Celsius, e a temperatura inicial do pedaço de metal de 180, né? Então, substituindo esses valores e fazendo essas continhas, nós encontramos que esse calor específico desse metal é aproximadamente 412,52 joules dividido por quilograma vezes Celsius, que equivalentemente, como o tamanho do grau na escala Celsius é o mesmo na escala Kelvin, então isso equivale a também 412,52 joules dividido por quilograma vezes Kelvin, ok? Então, como vocês puderam ver nessa questão, os conhecimentos utilizados para resolvermos é a relação do calor com relação à variação de temperatura e o calor específico, né? E o fato de que um sistema, quando está termicamente isolado, ele não troca calor com o ambiente e a soma dos calores das trocas internas tem que ser igual a zero. Basicamente, foi esses os conhecimentos utilizados para resolver a questão de número 40. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.